A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 28, nos versículos de 1 a 31. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Então, Deus está dizendo para que haja cuidado, tenham cuidado, prestem atenção, sejam zelosos, atentos, cuidadosos, porque havia uma ordem, vamos dizer assim, estabelecida para as ofertas. E nós vamos ver que ordem é essa, que organização era essa. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em holocausto contínuo. Então, a primeira é diária, dia após dia. 1 cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais da manhã e com uma libação que a acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, não é para que nós nos apeguemos ao ritual, à oferta exatamente. O que a gente tira, vamos dizer assim, o que a gente aprende, o que isso aqui simboliza, significa para nós. O que tu acha que tu tem que fazer diariamente, de manhã e de noite? O que tu pensa que é uma oferta ao Senhor? Como diz ali, ó, um holocausto contínuo, dia após dia. A oração. Nós devemos orar. A oração não é só pedir. Essa é uma das partes da oração, que seria a petição, a súplica. Mas a oração é louvor, é adoração, é ações de graças, é intercessão. E sim, é momento de pedir, de suplicar, de conversar com Deus. E o que a gente faz? O que um homem e uma mulher de Deus faz? Ora de manhã, quando acorda, durante o dia passa conversando com Deus, pedindo direção, instrução, sabedoria, intercedendo, mas à noite a gente também ora, a gente agradece, a gente pede perdão. Então, o que a gente pode aprender desta primeira oferta? Que é dia após dia, que é de manhã e é de noite, e que é contínua. Então, eu não posso orar hoje, amanhã e voltar a orar só daqui a 1 mês. Eu não posso orar só de manhã e aí chego em casa e me esqueço de confessar meus pecados, de agradecer, de entregar à noite as pessoas que nós amamos, né? Contar para Deus o que aconteceu, como se ele não soubesse, mas é no sentido de amizade, de submissão, de estar com Deus. Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. Aquele que medita na palavra de Deus, quando que ele medita? Ele medita
de manhã e de noite, de dia e de noite. Isso é uma disciplina espiritual. Então, essa nossa primeira oferta, tenham cuidado da minha oferta, seria uma prática de oração, um padrão de oração, de comunhão, de conversa contínua com Deus. E ali fala, vou destacar o que mais assim, o que é importante, quando ele diz ali no 6, é o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, instituído no Monte Sinai. Isso não é doutrina humana. Foi no Monte Sinai, foi o próprio Deus que estabeleceu. Moisés recebeu de Deus as instruções. Então, nós devemos ser esta oferta viva, oferecida continuamente, porque isso foi instituído pelo Senhor. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Quando fala sobre queimado, é entrega. Nós já vimos isso. Vimos muito em Levítico. Entrega, dedicação, humilhação, sujeição, submissão a Deus. Então, nós somos a oferta viva, diária, sobre o altar da adoração. É o nosso culto racional. É a nossa prática. É a nossa disciplina espiritual. E é, muitas vezes, também um sacrifício de louvor. Porque agradecer quando tudo está bem é mais fácil. Agora, quando é difícil, quando está sendo oprimido, quando os inimigos nos afrontam, quando nós passamos por perdas, por desafios, então brota em nós um sacrifício de louvor. Então a gente canta, mesmo que a videira não produza frutos, né? Mesmo que tudo esteja numa oposição a nós, o que a gente faz? A gente louva, a gente adora, a gente ora. E isso é uma renúncia, é uma entrega total, queimada, é um holocausto. É isso que simboliza para nós. 9. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. Então, o que eu quero destacar aqui? Após a ressurreição do Senhor Jesus, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, que eram, na sua grande maioria, judeus. Os gentios começam depois lá, quando Pedro visita Cornélio e, vamos dizer assim, o ápice com o apóstolo Paulo. Mas o que acontece? O que a igreja observa? Observa o dia do Senhor. A igreja passa a se reunir no domingo, porque no sábado os judeus, eles tinham toda esta prática aqui. No dia de sábado, e aí depois diz ali, ó, o holocausto de cada sábado. Então, essa era a rotina, essa era a prática. E essa é a prática dos judeus. O que Deus falou no Éden? O que Deus falou em Gênesis? Que o homem, né, que a pessoa ia trabalhar 6 dias e no 7º iria descansar. E esse seria um descanso solene, santificado, abençoado, santo. O que é santo? É separado. Então, tu vai santificar este dia, tu vai separar este dia. Esse dia é do Senhor, é para louvor e adoração do Senhor. Não é dia de ganhar dinheiro, não é dia de trabalhar. Mas o que aconteceu com o sábado? Se tornou um fardo,
se tornou um peso, se tornou um ídolo, se tornou um obstáculo, se tornou um escândalo, uma pedra de tropeço. E aí tu vai dizer assim, meu Deus, Cândida, acho que tu estás exagerando. Então vamos juntos ver da onde que eu tô tirando tudo isso que eu tô falando. Mateus, capítulo 12, verso 5. Palavras do Senhor Jesus. Eu não sei como está na tua Bíblia, mas na minha, o título é... Eu tenho que achar primeiro. Mateus, capítulo 12, 5. Jesus é o Senhor do sábado. Esse é o título que está na introdução, no início do capítulo 12. Então, Mateus, capítulo 12. 5. Vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? O contexto, nós já temos vídeos no canal sobre este capítulo. O contexto é que os discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas no sábado. E foram advertidos ou foram censurados, criticados pelos fariseus. E o Senhor Jesus defende seus discípulos, quer dizer, nos defende. Porque ele diz assim, o capítulo é muito interessante. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? E aí vem o versículo que eu estou destacando para vocês. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, este sábado se tornou mais importante do que o amor, do que a misericórdia, do que a santidade. E Jesus diz, eu sou Senhor do sábado. Ele está acima do sábado. E aqui está dizendo ó, o sábado, o holocausto de cada sábado. Então havia obrigações para cada sábado. E com o passar do tempo, isso se tornou um fardo, um peso. E as pessoas temiam os fariseus e não a Deus. E a tentação sempre é o lucro, a ganância, a ambição, a avareza. E Deus quer nos livrar de tudo isso. Então é um dia que tu vai adorar a Deus. É o dia que tu vai servir ao próximo. É o dia que tu vai te santificar, que tu vai descansar. É isso que simboliza o sábado. Então, se os teus discípulos estão com fome, eles podem colher espigas para matar a fome. Assim como Davi, o rei Davi, que estava com fome e deu dos pães santos, sagrados, consagrados, né? E aí vem esse versículo muito importante, porque o sacerdote, ele trabalhava no sábado. E Jesus está dizendo, ó, que eles estavam no templo, então eles estavam profanando o sábado. E nunca ninguém parou para pensar sobre isso. É assim hoje também. Para que tu possa guardar o sábado, tem alguém cuidando do trânsito para as sinaleiras funcionarem. Tem gente cuidando da água, da luz. Tem médico, tem enfermeira. Tem tantas coisas que são feitas, né? E que não são consideradas pecado, erro, profanação. É só tu entender que a lei não pode ser maior, como Jesus disse, do que a misericórdia.
O sacrifício não pode ser maior do que a misericórdia. Então, a origem está aqui, em Números. A gente está vendo. É o próprio Deus que está dizendo que é para ter cuidado, que é para levar a sério. Só que aí o que o povo fez? O povo começou a usar isso para oprimir os outros, para fazer com que houvesse um controle, uma manipulação. E isso é sempre assim. Alguém estabelece uma regra inatingível para que assim as pessoas dependam daquele líder, daquele sacerdote, daquele ritual, daquela tradição. E tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo explicaram muito bem isso. Que nós fomos chamados à liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Que nós não devemos ser escravos nem escravizados por nada nem por ninguém. Porque vocês não se enganem, a religião, ela escraviza, adoece e definha tanto quanto o pecado. Porque a religião também cega, a religião também mata, a religião também envaidece, ensoberbece. Foi exatamente o que aconteceu com os fariseus. Mas vamos continuar. Eu falei de Jesus, agora vamos falar de Paulo. Vamos para Colossenses. Eu vou falar um pouco agora e depois a gente retoma quando chegar na lua nova. Colossenses. Vamos para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Vamos ver. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, isso é que nos importa. Estamos lendo, estudando Números. Com qual objetivo? Entendermos cada vez mais o Novo Testamento. Então, quando a gente vê a igreja primitiva adorando, louvando, se reunindo, recolhendo dízimos, ofertas, fazendo tudo no domingo, no dia do Senhor, para se distanciar dessa religiosidade, a gente entende. Por quê? Porque isso tinha virado uma escravidão, um peso, algo que fazia mais mal do que bem. E Deus está dizendo que era para Ele. Então, quando tu perde o foco de Deus, o objetivo de Deus, tu vai direcionar para outra coisa. E é isso que eu tô dizendo, vai virar algo humano, vai virar poder, vai virar controle, manipulação, uma distorção, uma religião, um ritual, né? E isso faz com que os homens se tornem infelizes e muitas vezes hipócritas, porque daí a pessoa começa a obedecer, seguir uma regra e perde totalmente a essência. De novo, como os fariseus, que o próprio Senhor Jesus disse, eram sepulcros caiados. Por fora eles eram branquinhos. E por dentro? O que quer dizer o sepulcro caiado? Por dentro, tá podre, tá morto, tem cadáver. Então é esse cuidado que nós temos que ter. O Espírito Santo vivifica todas as coisas. Então a gente não pode perder a direção do Espírito Santo. A pessoa tá com fome, então ela não pode comer? Aí Jesus disse, mas se o teu boi cai no buraco, tu sabe juntar teu boi, né? Se a tua ovelha se enrosca lá, tu solta, rapidinho. Aí tu nem te preocupa com o sábado. Por quê? Porque tu não quer ter prejuízo. Então, quando Deus está falando nesses 2 versículos aqui em Números, nós temos que entender que isso aqui é do ponto de vista de Deus. Deus quer que a gente descanse. Deus quer que a gente não seja avarento, não seja ganancioso. Que a gente tenha misericórdia, que a gente tenha amor. E como as pessoas, vamos assim, perverteram o juízo, perverteram o direito, perverteram a lei, começaram a usar para seu próprio benefício. 11.
Tá, e o sábado, então, era semanal, né? A gente falou da oração, que era diário. Aí o sábado, esse descanso, semanal, era um dia por semana. Agora vamos continuar. 11. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 6 litros da melhor farinha, amassada com azeite em oferta de cereais. Para um novilho, 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite em oferta de cereais para um carneiro, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite em oferta de cereais para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, aroma agradável é algo que Deus recebe. Nós somos o bom perfume de Cristo. A gente tem que exalar vida, bênção, paz, coisas boas. Então, essa oferta tem que ser assim. Aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, dedicação, entrega, sinceridade, integridade, fidelidade, louvor, adoração, celebração. Tudo isso quer dizer oferta, tudo isso quer dizer sacrifício. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para um novilho, 1,5 litro para um carneiro e 1 litro para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. Então agora a gente está falando da lua nova, que foi o versículo de Colossenses. No princípio de cada mês, o que eles observavam? A lua nova. E neste dia também não podia trabalhar. E eles ficavam revoltados, porque o objetivo era ganhar dinheiro. Assim, ó, não é bem diferente dos dias de hoje, né? Que as pessoas trabalham e não vivem, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tem guardado, reservado, depositado, acumulado. O que vai acontecer, né? A lua nova, que é essa festa aqui, ela também exigia a oferta, o sacrifício. Mas havia uma conotação de um culto familiar, de uma reunião, de uma celebração. E por isso não podia ter trabalho, porque as pessoas iam parar para se reunir. E por que eles não tinham muita paciência? Vamos para Amós. Nós já vimos esse texto quando a gente estava estudando os proféticos, os livros proféticos. E é bem sério isso aqui, hein? Bem sério. Amós, capítulo 8, verso 5. Pausa o vídeo e lê comigo. Vamos ver. Amós, capítulo 8, verso 5. Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas? O que é isso aqui? É o sepulcro caiado. É essa aparência. Então a gente para o sábado, fica desesperado, porque aí, vamos dar um exemplo. No sábado verdadeiro, tu não pode pegar teu celular. No sábado verdadeiro, tu não pode ver TV. No sábado, tu tem que fazer coisas piedosas, tu tem que estar na presença de Deus. Só que aí tu fica contando os minutos para que o sol se ponha e tu possa fazer tudo aquilo que tu tá proibido de fazer. Então, a lua nova era a mesma coisa. Na festa da lua nova, eles queriam vender, eles queriam lucrar. E pior, eles queriam enganar. Balanças enganosas, balanças desonestas. Então, isso tudo acontecia, todos sabiam que eles tinham invertido a ordem, que eles tinham estragado tudo, vamos dizer assim, prejudicado tudo. Não estava mais sendo algo santo, consagrado, não. Aquilo era só um ritual, era só uma obrigação. Por isso que ninguém tem que julgar o outro,
por causa dos sábados ou por causa da lua nova. Porque tinha uns que faziam de conta que estavam seguindo para homens, mas o seu coração estava distante de Deus. 16. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Isso aqui eles odiavam. Mas apresente uma oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos e um bode, para oferta pelo pecado, para expiação por vocês. Ofereçam estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isso juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, Deus está de novo ensinando um povo a deixar de ser avarento, deixar de ser desonesto, deixar de ser ganancioso, deixar de ser obstinado, obcecado. Então, a Páscoa do Senhor, nós podemos pensar o que a gente traria, né, para os nossos dias? A ceia do Senhor, né? Porque normalmente as igrejas celebram a ceia do Senhor uma vez por mês, né? Então a gente já tem o diário, manhã e tarde, o semanal, que é o sábado, o mensal, né, que seria eu tô traduzindo para nós o que a gente faz, a ceia do Senhor. E aí fala, né, dos pães sem fermento, que é a sinceridade, que é a pureza, que é a integridade, sem pecado, sem falsas aparências, né? O que mais que nós fazemos? Os dízimos, né? As ofertas, o jejum. Nós seguimos disciplinas espirituais. O cristão segue padrões, práticas que vêm da Bíblia, que vêm do Pentateuco. Mas o que acontece? Essa tradição judaico-cristã, ela tem algumas diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os judeus continuam seguindo exatamente isso. Nós, em Cristo, nós fomos transformados, renovados, porque a gente acabou de ler. Tudo isso era sombras. A realidade, a verdade, a essência é Cristo, é Jesus. Ele cumpriu tudo. Então, existe sim um conjunto de crenças, valores e rituais religiosos que nós aprendemos no Pentateuco. E eu estou mostrando para vocês isso. Mas o que acontece? Em Cristo tudo isso teve significado. Em Cristo tudo isso nos foi apresentado da forma verdadeira, que é o amor, que é a misericórdia, que é a fé, que é a paz, que é tudo o que envolve, que era o que Deus queria, que aquele povo fosse santo, santificado, que fosse luz, que fosse bênção. E não era o que acontecia. Eles queriam simplesmente que aquilo acabasse logo para eles poderem vender e ganhar dinheiro. 26. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então tu para e pensa. Por que Deus falava tanto isso? Não trabalhem nesse dia, não façam nenhum trabalho. Porque a tentação, a obsessão, a obstinação era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Lucrar, lucrar, vender, ganhar, adquirir, acumular. Entende? Como é o que a gente vê.
Então ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas estas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Nós já vimos e já estudamos tudo isso, então agora a gente está só revisando. Então, temos agora a festa das semanas, que também é chamada primícias. Uma santa convocação, quer dizer, não pode trabalhar. E a gente sabe que em Atos, ela recebeu o nome de Pentecostes, né? Que era, vamos dizer assim, a festa que marcou a história da igreja, né? Porque o Espírito Santo desce na festa da festa do Pentecostes, que é exatamente essa, a festa das semanas, a festa das primícias. Então, o que fica para nós deste capítulo 28 de Números? Em primeiro lugar, que ninguém deve julgar ninguém por causa da lua nova ou dos sábados. Ninguém é melhor ou pior do que o outro por causa da lua nova dos sábados. Nós somos salvos pela fé, não são obras mortas que nos salvam. E a realidade é Cristo. A verdade, de fato, é Cristo. E quem é esse Cristo? É o Cristo que morreu, que foi sepultado e ressuscitou. E ele está glorificado ao lado do Pai, ao lado de Deus. E ele voltará para nos buscar. Isso é o que importa para nós. Esse é o verdadeiro evangelho. O resto são rituais. O resto são sombras. É uma religião, religiosidade. E isso não salva. Porque se isso salvasse, Jesus não precisava ter vindo, morrido, ter sido sepultado, né? Ter ressuscitado ao 3º dia e estar glorificado. E de lá ele vai voltar. Então, esse é o evangelho. E ele, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fez questão de confrontar os fariseus. Porque ele cumpriu tudo. Ele cumpriu, ele não anulou a lei, não revogou. Mas ele disse o quê? Vocês estão fazendo as coisas do jeito errado. Deus queria o quê? Que isso fosse motivo de honra e glória, de adoração. E não de controle e manipulação.